O deputado federal Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, rebateu narrativas da extrema esquerda sobre o desempenho do governo Lula e criticou duramente a participação do ministro de Lula, Flávio Dino, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, quando, ao invés de prestar esclarecimentos, o ministro agiu de forma debochada, aproveitando um formato favorável para divulgar narrativas sem que os deputados tivessem a oportunidade de réplica. O parlamentar avaliou: foi uma atuação vergonhosa, uma atuação que demonstra que ele não respeita a liturgia do cargo. É uma pessoa que afronta o parlamento, que inclusive faz piadas com deputados, como fez com o deputado Alfredo Gaspar, que está aqui presente, ao questioná-lo sobre um tema mais sensível. Nesta atuada, Jordi classificou Dino como um palhaço. É um ministro que não responde às perguntas, que a todo momento faz piadinhas, anedotas, o que mostra o nível de seriedade deste governo. É um ministro que demonstra que este governo é um verdadeiro circo. Ele é um palhaço querendo fazer palhaçada para sua claque que estava lá. O deputado explicou ainda as suspeitas no que concerne a relação do Partido dos Trabalhadores com o crime organizado. Ele ainda afirmou que não havia nenhuma prova da relação do PT com o PCC, ignorando as delações, a delação de Marcos Valério, que detalha como eram feitas as transações entre o PT e o PCC. O PCC lavava dinheiro das empresas de transporte pirata, dos bingos, e esses recursos financiavam as campanhas do PT. Ele disse que não há nenhuma prova disso. Uma delação é uma prova, mas a maior prova de todas já morreu, que foi Celso Daniel. O Celso Daniel ia denunciar esse esquema de financiamento de campanhas do PT através do PCC. Ele tinha um dossiê que seria entregue à justiça. Por isso ele foi morto. Ele foi um arquivo queimado, um arquivo morto. É por isso que o ministro tem tanta segurança para dizer que não há provas, porque hoje, se Celso Daniel estivesse vivo, ele teria muita coisa para falar dessa relação criminosa entre PT e PCC. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhora presidente. Só uma correção pela liderança da oposição. Bom, ouvir aqui o líder do governo
a todo momento fazendo seus ataques à autonomia do Banco Central. E é óbvio, como garoto de recado do Lula, que busca esse culpado para o frangalho econômico que ele vem desenhando com tantas trapalhadas, com tantas falas que acabam causando insegurança ao mercado. Ataca a autonomia do Banco Central, ataca os juros, como se isso fosse, de fato, a culpa para a volta da inflação, para a volta do desemprego, para a previsão de baixo crescimento do PIB que está previsto para o Brasil. E aí ele fala do mercado. O mercado, alguns dias atrás, teve o recorde, mais um recorde do governo Lula, do desgoverno Lula, uma retração. Desde a eleição de Lula até aqui já são 20% de retração da Bolsa de Valores. E agora passamos abaixo dos 100 mil pontos. Hoje a Bolsa de Valores está em 98 mil pontos. E eles insistem em continuar batendo. Insistem em continuar batendo na taxa Selic, como se isso fosse ajudar. E como se a taxa Selic estivesse no patamar de 13,75%, como se fosse alguma vingança do presidente Roberto Campos Neto contra seu governo. Roberto Campos Neto foi eleito um dos melhores presidentes de Banco Central do mundo. É uma pessoa qualificada, é uma pessoa que sabe que a taxa de juros não se modifica ao bel prazer de um governante qualquer, que na verdade busca um culpado para o seu fracasso. E o que eles tentam fazer atrapalha cada vez mais o nosso país. A taxa Selic de 13,75% já não é de agora, já está desde o governo Bolsonaro, desde agosto de 2022, quando o presidente Bolsonaro entregou um país com crescimento de 2,9% do PIB, com desemprego em queda e com uma inflação que era a quarta menor do G20 e agora está aí anunciando que será uma das maiores. Mas eu quero falar aqui também hoje sobre a vinda do ministro Flávio Dino à CCJ. Vi aqui alguns deputados do PT, da esquerda, parabenizando a atuação do ministro. Uma atuação vergonhosa, uma atuação que demonstra que não respeita a liturgia do cargo. Uma pessoa que afronta o parlamento, que inclusive faz piadas homofóbicas com deputados, como o deputado Alfredo Gaspar, que está aqui, ao questioná-lo sobre algum tema mais sensível. Um deputado que não responde às perguntas, que a todo momento faz piadinhas, anedotas, e que mostra como é o nível de seriedade desse governo. É um ministro que demonstra que esse governo é um verdadeiro circo, é um palhaço querendo fazer palhaçada para a sua claque que estava lá. O ministro não respondeu perguntas. O ministro, quando questionado sobre quem autorizou a sua ida ao Complexo da Maré, e aí tentou dizer que era uma criminalização dos moradores da favela, um verdadeiro absurdo. Ninguém está aqui criminalizando os moradores da favela, que nós sabemos que a grande maioria são de pessoas honestas, mas a complacência, a atitude em que estão tendo com os criminosos, como acontece no complexo, em que ele pega uma minuta, recebeu uma minuta contra as operações policiais. Isso é uma demonstração de um governo que tem a sua relação de muito afeto com as facções criminosas. E nós questionamos quem havia autorizado a sua entrada, e não queríamos saber se foi aquela ONG, o Observatório das Favelas, mas qual a pessoa que o orientou, porque conversou com o tráfico para que ele pudesse estar lá, e ele fugiu pela tangente. Inclusive, o coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Fábio Cajueiro, ex-comandante de operações do Complexo da Maré, ele diz que nenhuma autoridade do Brasil ou de qualquer lugar do mundo entraria ali sem autorização das lideranças do narcotráfico. E questionei o ministro, se fizermos aqui, na Câmara dos Deputados, na tribuna, os nossos questionamentos sobre a sua ida, se isso seria motivo de afrontar o artigo 53 da Constituição, como ele vem fazendo, querendo processar deputados, como o deputado Antônio de Paula, como
como esse deputado que fala e como outros deputados e senadores, acionando o STF por deputados e senadores usarem a tribuna, que é sagrada. O artigo 53 da Constituição diz que nós somos invioláveis penal e civilmente por quaisquer de nossas palavras, opiniões e votos. E somente o Conselho de Ética é que pode nos julgar e não o Judiciário. E aí ele disse que ele tem ao seu lado o STF. E aí eu olhei para trás, quem estava atrás dele, e lembrei de uma matéria do jornal, de 13 de abril de 2018. Temos que fechar o Supremo. Temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do STF. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Quem disse isso foi o seu secretário do Ministério da Justiça, Vadir Amus. E ele disse que deveria se fechar o Supremo Tribunal Federal. Esse é o secretário que ele tem, e ele diz tanto defender a legalidade e o STF. E ele ainda afirmou que não havia nenhuma prova da relação do PT com o PCC, ignorando as delações, a delação de Marcos Valério, que detalha como era feita as transações entre o PT e o PCC, em que o PCC lavava dinheiro das empresas de transporte pirata, dos bingos, e esses recursos financiavam as campanhas do PT. E ele disse que não tinha nenhuma prova. Uma delação é uma prova. Mas a maior prova de todas já morreu, que foi Celso Daniel. Celso Daniel é que iria denunciar esse esquema de financiamento de campanhas do PT através do PCC. Ele tinha um dossiê, e esse dossiê seria entregue à justiça, e por isso ele foi morto, um arquivo queimado, um arquivo morto. Por isso que o ministro tem tanta segurança para dizer que não há provas, porque hoje, se Celso Daniel estivesse vivo, teria muita coisa para falar dessa relação criminosa entre PT e PCC. Muito obrigado.